Meghan acaba de ser traída ao vivo na TV. O que deveria ser um momento de apoio a ela se transformou em caos quando as palavras de Tom Bower desencadearam uma reação explosiva que não para de ser comentada. Quem é a mulher que defendeu Meghan com tanta veemência? E o que exatamente Tom disse que chocou a todos? Acompanhe-nos enquanto revelamos de quem foi a reação explosiva que foi gravada quando Tom Bower traiu Meghan ao vivo na TV. Mais do que apenas um apresentador defensivo. Numa manhã de segunda-feira, no final de março de 2026, o programa Good Morning Britain recebeu Tom Bower, o controverso biógrafo da família real, cujo livro, Uma Traição, prometia novos ataques ao duque e à duquesa de Sussex. Tom sentou-se em frente a Susanna Reid, jornalista com 20 anos de experiência em programas matinais de televisão. Em poucos minutos, a entrevista se transformou na discussão mais acalorada do ano. Não pelo que Tom disse, mas por quem defendeu Meghan Markle e por quê. O argumento de Tom era simples e brutal. Meghan, alegava ele, tinha grande ambição e era resiliente. Mas por trás disso havia uma falta de talento. Ele não foi tratado de forma alguma com conotação racial. Todos se esforçaram muito para que ela se sentisse à vontade. No entanto, Susanna não deixou barato. Tudo o que você podia dizer era que, como qualquer pessoa, ela tem o direito de fazer o seu melhor, não é? Interrompeu ela. Quando Tom percebeu que esse argumento não levaria a lugar nenhum, resolveu falar sobre a comida dela. Ele disse que a comida dela era mediana, mas Susanna não aceitou. Susanna revelou que havia feito a receita de espaguete com legumes da Meghan e que a achou deliciosa. Assim que o co-apresentador percebeu a tensão no ar, fez uma piada sobre confeitos de flores. Uma piada que Susanna não levou na esportiva. Ela o interrompeu imediatamente, dizendo que era um assunto extraordinário para se discutir. Quando o vídeo chegou à internet, os fãs da Meghan ficaram muito animados com a defesa veemente de Susanna, mas todos perderam a parte mais interessante. A repentina lealdade de Susanna era uma contradição. Uma contradição que se manifestou diversas vezes ao vivo na televisão. A primeira vez foi em 2021, quando Piers Morgan, então co-apresentador de Susanna, a chamou de Meghan Markle britânica. Morgan, um crítico implacável da duquesa, usou a comparação como um insulto, insinuando que Susanna era igualmente oportunista e sensível. Embora Susanna tenha levado na brincadeira no ar, o rótulo acabou se tornando seu. Durante anos, os tabloides publicaram fotos lado a lado de Susanna e Meghan, destacando a semelhança nos cabelos escuros e no formato do queixo. Apesar de essa comparação ter feito Susanna se identificar mais com Meghan, isso não se traduziu em uma defesa consistente. Em abril de 2025, Meghan lançou a As Ever, uma marca de estilo de vida que incluía um pote de 5 quilos de geleia de framboesa. Susanna exibiu o pote no programa Good Morning Britain e perguntou, com um sorriso irônico perfeitamente cronometrado: "Quanto custa isso por porção?" O segmento foi breve, mas o estrago já estava feito. Os apoiadores de Meghan inundaram as redes sociais com raiva, mas Susanna não se desculpou com ela. Ela estava apenas fazendo o seu trabalho. Então, por que ela defendeu Meghan tão agressivamente contra Tom, enquanto a crítica de Susanna se concentrava em um item caro que qualquer um poderia criticar, e Tom estava desdenhando da carreira inteira de uma mulher com quem Susanna se identificava? Mas, além do relacionamento entre Susanna e Meghan, existe um contexto para a animosidade entre Susanna e Tom. 4 anos atrás, Tom participou do programa Good Morning Britain para promover seu livro anterior, Revenge, uma biografia crítica de Meghan. E Susanna o pressionou tanto sobre suas fontes, que ele teve que admitir que algumas de suas afirmações, na verdade, vieram de um amigo de um amigo. Depois do programa, Tom chamou Susanna de agressiva. E Susanna, bem, ela chamou o livro dele de fofoca disfarçada de jornalismo. Mas do que Tom estava falando quando disse que Meghan não era uma boa atriz de televisão? Do sintoma de um problema maior. Quando o príncipe Harry e Meghan Markle assinaram um contrato exclusivo de 5 anos, e 100 milhões de dólares com a Netflix em 2010. O mundo recebeu uma mensagem clara de que o casal mais famoso da Terra estava prestes a conquistar Hollywood em seus próprios termos. 6 anos depois, e aquela mensagem já não existia mais. Uma fonte contou ao filho que a Netflix sentiu que já tinha explorado tudo o que podia do casal e não quis renovar o contrato. Em outras palavras, o reality show de Meghan, Love Meghan, havia fracassado. E não foi um fracasso discreto. Foi uma humilhação pública. Assim que a primeira temporada estreou, os críticos já começaram a descrevê-la como uma farsa. Mesmo quando a segunda temporada foi lançada, não parecia uma produção original.
Parecia material reaproveitado das mesmas filmagens, apenas para salvar as aparências. Mas foram os números que revelaram a verdadeira história. A série não conseguiu entrar no top 300 dos programas mais assistidos da Netflix no primeiro semestre de 2025, alcançando apenas 5,3 milhões de visualizações. O primeiro episódio chegou a figurar entre os 10 mais vistos, antes de despencar para a catastrófica 383ª posição. Com a queda vertiginosa da audiência, as revelações dos bastidores se tornaram ainda mais prejudiciais do que os índices de audiência. Em março de 2025, o Daily Mail expôs uma falha chocante de edição. Os produtores tiveram que dublar a voz de Meghan fazendo perguntas aos convidados porque, durante as gravações, ela supostamente estava ocupada demais falando sobre si mesma para se interessar pela vida deles. Em um episódio com a atriz Mindy Kaling, Meghan passou quase todo o tempo falando sobre seu próprio professor de ciências e contando anedotas pessoais, enquanto Kaling permanecia em silêncio. Foi apenas nos 15 minutos finais que Kaling compartilhou uma história sobre sua infância, não por iniciativa de Meghan, mas por meio de uma narração claramente dublada, adicionada na pós-produção. Isso nos leva de volta à participação explosiva de Tom Bower no programa Good Morning Britain. Tom não poupou palavras. Meghan tem uma ambição enorme. Ela é uma mulher muito resiliente e bonita, disse ele a Susanna Reid. Mas, na verdade, falta talento. Ele listou as evidências. Ela não era uma grande atriz. Ela não era uma grande apresentadora de televisão. Era péssima em fofocar. E agora chegou ao fim da linha. Para Tom, o programa da Netflix foi, de fato, o fim da carreira dela. A fúria da discussão não se resumia apenas às habilidades percebidas de Meghan. Tratava-se da enorme dimensão da promessa não cumprida. Durante 5 anos, Harry e Meghan se posicionaram como criadores de conteúdo visionários. Em vez disso, entregaram apenas um sucesso genuíno. O documentário de 2022, Harry e Meghan, que por sua vez foi amplamente ridicularizado como uma autopiedade da realeza e uma tentativa hipócrita de chamar a atenção. O Hollywood Reporter descartou a série por oferecer muito pouco de originalidade que justificasse seus luxuosos 6 episódios. A Netflix pode ter recebido um impulso temporário com as fofocas sobre o casal, mas, uma vez esgotado o drama, não havia mais nada a oferecer. Pior ainda, a tentativa do casal de transformar Meghan em uma guru de estilo de vida fracassou espetacularmente. Cada episódio de With Love, Meghan parecia ter sido criado para destacar justamente a falta de autenticidade que assolava sua imagem pública. Ela foi filmada cozinhando em uma casa que não era a dela, cercada por amigos que lhe pareciam atores pagos, espalhando flores comestíveis por toda parte. Quando Martha Stewart, a verdadeira rainha da mídia de estilo de vida, foi questionada sobre a incursão de Meghan, ela nem se deu ao trabalho de esconder seu desprezo, observando uma total falta de habilidade doméstica genuína. Ela não teria problemas se não fosse pela destruição ocorrida nos últimos 5 anos. Se tudo se resume a este programa de culinária insosso, e a ela desfilando por um pomar em Monteito vestida com linho, enquanto Tom estava sentado em frente a Susanna Reid, ele não estava apenas fazendo uma crítica de um programa de TV. Ele estava narrando o fim de uma era. O comportamento deles, a falta de talento original e a sufocante arrogância, disse ele mais tarde ao Express, tornaram ainda mais importante para eles retornarem à Grã-Bretanha. Essa opção, acreditava ele, lhe seria negada. Agora, por que Tom acreditava tão fortemente que Harry e Meghan teriam o acesso à Grã-Bretanha negado? A gênese da ruptura na família real. O fato de milhões de pessoas concordarem quando Tom chamou Meghan de sem talento não deveria ser considerado normal. Mas o público ansiava pela queda de Meghan há muitos anos. E tudo começou dentro do Palácio de Buckingham. O casal se conheceu em 2016, casou-se em 2018 e, no início de 2020, já não estavam mais lá. A rapidez do colapso surpreendeu até mesmo os observadores mais experientes da realeza. O que deu errado? A versão oficial era de que a instituição falhou com eles, que o racismo, a falta de apoio e uma imprensa sensacionalista hostil os expulsaram. Já Tom e outros biógrafos da realeza disseram ao mundo que Meghan chegou com um plano, achou as restrições insuportáveis e executou uma saída calculada. As alegações incluíam afirmações de que Meghan intimidava uma auxiliar administrativa de forma tão severa que a mulher temia ter um colapso nervoso.
O palácio iniciou uma investigação interna, cujos resultados nunca foram totalmente divulgados ao público. Os Sussex negaram as acusações por meio de um porta-voz, classificando-as como uma campanha difamatória calculada, mas o arquivo da investigação permanece lacrado, e a ausência de uma prova conclusiva da inocência de Meghan permitiu que as alegações se agravassem por 5 anos. O livro de Tom, Betrayal, Traição, revisita essa ferida. Ele afirma que Meghan sistematicamente sabotava funcionários que questionavam seu julgamento e que o príncipe Harry permaneceu em silêncio enquanto sua esposa entrava em conflito com pretendentes. Verdadeiras ou exageradas, as acusações seguem um padrão. Meghan era uma figura perfeccionista e exigente que não tolerava o que considerava incompetência. M. Hollywood, isso poderia ser chamado de liderança, no palácio, onde a deferência é a moeda corrente, era chamado de assédio moral. Antes da famosa reunião entre Meghan e Harry em Sandringham, em janeiro de 2020, Harry e Meghan lançaram um site, SussexRoyal.com, sem consultar o palácio. O site delineou a visão do casal para um novo papel progressivo, incluindo planos para se tornarem financeiramente independentes, mantendo o uso da marca real. A rainha teria sido pega de surpresa. Em poucos dias, o palácio anunciou que o casal não usaria mais seus títulos de membros da realeza, reembolsaria os 2,4 milhões de libras gastos na reforma do Frogmore Cottage e se afastaria de todas as funções oficiais. Harry e Meghan queriam um acordo de meio período, ao que a rainha respondeu negativamente. Não se pode ser membro da realeza quando convém e celebridade quando convém. Um assessor contou mais tarde ao Sunday Times que o casal perdeu seus patrocínios, incluindo os cargos militares que Harry tanto apreciava, e foram destituídos de seu status de Alteza Real na prática, se não na lei. Mas foi a entrevista com Oprah que queimou a ponte. Oprah Winfrey fazia perguntas delicadas enquanto Harry e Meghan lançavam bombas. A entrevista continha várias alegações explosivas de que um membro da realeza, cujo nome não foi revelado, teria perguntado qual seria a cor da pele de Archie antes de ele nascer. E então veio o livro de memórias. Em janeiro de 2023, Harry publicou Spare, um livro de memórias de 416 páginas que detalhava seu membro congelado, o assassinato de 25 combatentes talibãs, a agressão física que sofreu do irmão William durante uma discussão sobre Meghan e as piadas cruéis feitas por seu pai, Charles, sobre a morte da mãe. O livro vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia. Também destruiu qualquer possibilidade de reconciliação. William não fala com Harry desde o lançamento do livro. Charles, diagnosticado com câncer em 2024, trocou apenas cartas formais e artificiais com a família. Mas, além das entrevistas e do livro de memórias, como tem sido a vida dos Sussex desde então? A vida após a saída. Deixar o palácio deveria ter sido o início de um novo império. Em vez disso, tornou-se uma aula magistral de como transformar a simpatia global em ceticismo generalizado. Entre 2020 e 2026, Harry e Meghan reformularam e encerraram mais empreendimentos comerciais do que a maioria das celebridades tenta em toda a vida. Quase todas as tentativas fracassaram. O casal lançou a Archewell em abril de 2020, nomeada em homenagem ao filho, Archie, e a palavra grega para fonte de ação. Seus esforços de ajuda humanitária durante a Covid-19 foram ofuscados por fundações muito maiores e mais eficientes. Em 2024, grupos de fiscalização notaram que as declarações de impostos de Archewell mostravam milhões gastos em segurança e viagens particulares, mas apenas uma fração em doações diretas para instituições de caridade. A revelação mais prejudicial veio da Newsweek em 2025, que mostrou que Archewell havia perdido vários prazos de entrega de documentos e que havia sido alertado por órgãos reguladores da Califórnia sobre o vencimento de seu registro. O porta-voz do casal atribuiu o ocorrido a erros administrativos, mas para críticos como Tom Bauer, isso era a prova de uma falha mais profunda. Eles querem o prestígio de uma fundação sem o trabalho tedioso de administrá-la. Em dezembro de 2020, Harry e Meghan assinaram um contrato plurianual com o Spotify, estimado em 20 milhões de dólares americanos. Sua produtora, Archewell Audio, prometeu música e programação que inspirassem e entretivessem. Nos 2 anos seguintes, o casal lançou apenas uma série completa, Archetypes, apresentada por Meghan, que contou com conversas com Serena Williams, Mariah Carey e outras mulheres famosas sobre estereótipos.
O programa ganhou um People's Choice Award e um prêmio de podcast. O projeto também deu prejuízo. Segundo relatos, os executivos do Spotify ficaram furiosos porque Harry, que tinha a obrigação contratual de aparecer na plataforma, nunca produziu mais do que um único especial de Natal. Em junho de 2023, o Spotify e a Archwell Audio concordaram mutuamente em encerrar a parceria. Mas a verdadeira história veio à tona dias depois, quando Bill Simmons, chefe de inovação de podcasts do Spotify e um funcionário próximo da empresa, foi ao ar em seu próprio programa e chamou o casal de vigaristas. A expressão se espalhou pela internet. A equipe de Meghan divulgou um comunicado discreto, afirmando estar orgulhosa da série. Ninguém acreditou neles. O acordo que supostamente comprovaria sua habilidade em áudio, na verdade, provou que nem mesmo os bolsos mais fundos do Vale do Silício conseguiam transformar celebridades em conteúdo sustentável. Como cada jogada de relações públicas piorou as coisas, é a parte mais fascinante e trágica de toda essa história. Quase todas as vezes que Harry e Meghan tentaram melhorar sua imagem pública, eles a pioraram. A entrevista com Oprah deveria ter gerado simpatia, e gerou por uma semana. Depois, começou a reação negativa, alimentada por vazamentos do palácio e pelos monólogos diários de Piers Morgan. O mesmo aconteceu com o documentário da Netflix, que deveria contar a versão deles. Em 2025, grupos focais conduzidos por uma grande empresa de relações públicas descobriram que as palavras mais associadas ao Sussex eram exaustivo, contraditório e vítima. O mesmo relatório observou que suas tentativas de promover o documentário Joy, o lançamento da geleia de Meghan e o documentário sobre Polo de Harry foram recebidas com reviradas de olhos quase unânimes. Eles haviam se tornado, nas palavras de um comentarista, o casal que gritava lobo enquanto vendia geleia. Mas, embora a maior parte da cobertura se concentre em Meghan, Harry teve sua parcela de responsabilidade. Suas memórias prejudicaram irreparavelmente seu relacionamento com o pai e o irmão, exatamente o oposto do que ele alegava desejar. Suas declarações públicas sobre a proteção da família tornaram-se cada vez mais difíceis de conciliar com sua decisão de usar segredos familiares para obter lucro. E sua insistência em ter a segurança do Reino Unido financiada pelos contribuintes o fez parecer arrogante, mesmo pregando a independência. Tom, em sua participação no programa Good Morning Britain, não deixou Harry escapar impune. Ele sofreu lavagem cerebral. Tom disse que essa é uma afirmação controversa, mas a observação subjacente é mais difícil de ignorar. O Harry, que antes ria com veteranos de guerra e encantava crianças em idade escolar, foi substituído por um homem de semblante sombrio que parece não ter prazer em nada além de se lamentar. De acordo com vários relatos, o patrimônio líquido do casal atingiu o pico por volta de 2022, impulsionado pelos adiantamentos do Spotify e da Netflix. Desde então, eles perderam ambos os contratos, viram seus honorários para palestras caírem e enfrentaram crescentes despesas com advogados. Sua propriedade em Montecito, comprada por 14,7 milhões de dólares americanos, possui uma hipoteca considerável. O Daily Mail estimou, no início de 2026, que seus custos anuais com segurança, por si só, ultrapassam 3 milhões de dólares americanos. Sem os contratos de streaming, a matemática se torna impossível, especialmente com a chegada dos filhos. Mas até mesmo as crianças sofreram com a histeria da internet. O que o público dizia sobre os filhos de Sussex antes mesmo do nascimento deles. A estranha barriga de grávida. Os primeiros rumores surgiram em 2019, durante a gravidez de Meghan com Archie. Ao contrário de Kate Middleton, que apareceu logo após o parto na porta do hospital com o cabelo impecável e um recém-nascido. Meghan e Harry optaram por um parto privado e apresentaram Archie ao mundo 2 dias depois no castelo de Windsor. Para a maioria dos observadores, essa foi uma escolha normal por privacidade. Para uma pequena, porém vocal, parcela da internet, foi considerada prova de engano. Comentaristas no YouTube e no Twitter, usando a hashtag #Babygate, começaram a analisar cada foto da barriga de Meghan. Eles alegavam que a barriga mudava de forma, tamanho e posição muito rapidamente. Eles apontaram para uma fotografia de Meghan segurando um casaco na frente da barriga como prova de que ela estava escondendo a ausência de uma barriga de grávida. Eles examinaram minuciosamente a certidão de nascimento, que listava um médico de Los Angeles favorável à barriga de aluguel como o médico responsável pela certificação. A teoria piorou em 2021, quando Meghan anunciou sua segunda gravidez. Desta vez, os negacionistas tinham um novo argumento.
Eles divulgaram um vídeo de Meghan acariciando a barriga durante uma entrevista, alegando que a barriga estava dobrada de forma anormal e, portanto, deveria ser uma prótese. Eles compararam fotos da barriga de Meghan com diferentes roupas, argumentando que as inconsistências no tamanho comprovavam o uso de enchimento. Um meme particularmente popular mostrava Meghan fazendo uma reverência à rainha em 2018, com uma comparação lado a lado com uma foto de uma gravidez posterior. Os negacionistas alegavam que a barriga posterior era claramente um travesseiro. Essas alegações foram repetidamente desmentidas. Especialistas médicos observam que as barrigas mudam de forma dependendo da roupa, da postura e da posição do bebê. A análise fotográfica é notoriamente pouco confiável, e a ideia de que uma mulher usaria uma barriga protética por meses, enquanto suporta o desgaste físico e emocional de uma gestação por substituição, é difícil de acreditar. Uma vez que você acredita que ela fingiu as gravidezes, todas as outras acusações, intimidações, traições e buscas por atenção se tornam mais fáceis de aceitar. As teorias da conspiração sobre a gravidez poderiam ter permanecido em fóruns obscuros da internet se não fosse por Lady Colin Campbell, uma autora e youtuber britânica com um número significativo de seguidores. Lady C, como é conhecida, publicou vários livros sobre a família real e usou seu canal para promover a alegação de barriga de aluguel como um fato. Em um vídeo de 2023, visualizado mais de 500 mil vezes, ela declarou que não há provas de que Meghan Markle tenha engravidado e que Archie e Lily não são seus filhos biológicos. Ela não apresentou provas. Não precisava. Seu público já acreditava. A influência de Lady C foi ampliada por outros comentaristas de direita, incluindo alguns que afirmam ter fontes dentro do palácio. Ninguém jamais apresentou uma fonte identificada ou prova documental. Mas, na economia da atenção, a verdade vale menos do que a indignação. Um youtuber que afirma que Meghan fingiu suas gravidezes gera mais cliques do que um jornalista que desmente a alegação. Meghan não ignorou as teorias da conspiração. Em 2022, sua equipe jurídica enviou notificações extrajudiciais a vários youtubers e contas do Twitter exigindo a remoção de alegações sobre barriga de aluguel. Uma das destinatárias, uma blogueira britânica chamada Sarah Vine, recusou-se e foi processada por assédio. O caso foi resolvido fora dos tribunais, com Vine concordando em excluir as postagens e emitir um pedido de desculpas. Mas o processo teve um efeito inibidor por cerca de 6 meses. Depois, as teorias voltaram, com mais força do que antes. O problema é estrutural. Não se pode processar milhares de contas anônimas. Não se pode desmentir uma alegação que se transforma mais rápido do que os verificadores de fatos conseguem acompanhar. E cada vez que Meghan reconhece a conspiração, seja enviando uma ameaça legal ou emitindo uma declaração, ela a valida aos olhos dos que acreditam nela. Por que ela ficaria tão chateada se não fosse verdade? Perguntam eles. A lógica é circular e também impossível de quebrar. As teorias da conspiração não são inofensivas. Meghan falou abertamente sobre pensamentos suicidas durante sua primeira gravidez. Archie e Lily, agora em idade escolar, eventualmente se depararão com essas teorias online. Nenhuma criança deveria ter que ler que seu próprio nascimento foi uma farsa. Mas como essas crianças reagem quando descobrem por que não podem voltar para casa? A crise de segurança. Quando Harry e Meghan fugiram para a Califórnia em março de 2020, divulgaram um comunicado prometendo trabalhar para se tornarem financeiramente independentes. Que minha família vem informando a imprensa de forma consistente há mais de uma década. O contra-argumento de Harry foi que ele não deixou de ser príncipe. Ele nasceu príncipe e não se pode renunciar ao título de príncipe por nascimento. A resposta do governo foi: testem-nos. Todos os tribunais que analisaram o caso, o Supremo Tribunal, o Tribunal de Apelação e em breve, o Supremo Tribunal Federal, se posicionaram a favor do governo. Não porque os juízes odeiem Harry, mas porque a lei é clara. A polícia não é um serviço de concierge particular para milionários que por acaso têm sangue real. Mas eis o detalhe que deveria deixar todos desconfortáveis. No início de 2026, um memorando vazado revelou que o Reich, o comitê responsável pela segurança da família real, estava dividido internamente. Os chefes de polícia e segurança afirmaram que Harry precisava de proteção urgente. Eles citaram ameaças existentes por parte de agentes estatais e organizações terroristas. Apresentaram relatórios de inteligência demonstrando que o perfil de Harry, como veterano militar e filho da monarca, o tornava um alvo de alto valor.
Os funcionários públicos do mesmo comitê concordaram com a avaliação de ameaça. Então, recomendaram negar a proteção de qualquer maneira. Por quê? Porque o público ficaria furioso, porque os tabloides estampariam a foto das férias armadas de Harry em suas manchetes, já que a reação política seria um pesadelo. Em outras palavras, a ameaça é real, mas a má publicidade é pior. Harry diz que não pode trazer seus filhos para o Reino Unido porque não é seguro. Archie passou menos de 2 semanas com o rei Charles desde 2022. Liette nunca teve um Natal de verdade em Sandringham. O Ray, que está em tratamento contra o câncer, pergunta sobre seus netos em todas as ligações telefônicas. A resposta de Harry é sempre a mesma. Venha para a Califórnia. Não há nenhuma lei que impeça Harry de viajar em voos comerciais, alugar um carro particular e se hospedar em um hotel com seguranças particulares contratados de uma empresa renomada. Ele estaria mais seguro do que 99% dos cidadãos britânicos. A verdadeira questão é que Harry quer o símbolo de status dos policiais armados da Polícia Metropolitana, os mesmos que protegem seu pai e seu irmão. Em 2022, Harry compareceu ao funeral de sua avó sem proteção policial completa. Ele estava cercado por seguranças particulares, circulou pela multidão e nada aconteceu. Em 2023, ele compareceu à coroação de seu pai, novamente, sem escolta da Polícia Metropolitana. Novamente, nenhum incidente. A história de que seria impossível retornar desmorona diante de seus retornos reais. O casal deixou a monarquia para escapar da empresa. Eles disseram que queriam privacidade, paz e a liberdade para construir sua própria marca. 5 anos depois, eles ainda imploram ao governo britânico por um serviço que apenas os membros da realeza em exercício recebem. Eles ainda são notícia todos os dias. O que você acha das alegações de Tom Bower sobre Meghan Markle? Você acha que a defesa de Susana foi genuína? Ou acredita que há algo mais por trás disso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.